Amém. Pode acender as luzes, por favor. Quem está feliz aí, dá um glória. Amém. Vocês estão bem, gente? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? Como diz a canção, o hino. Amém, gente. Mais um culto fé, mais uma quarta-feira para a glória de Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é o cara, Jesus é top, Jesus é lindo. Sou apaixonado por Jesus. Confesso para vocês que eu sou apaixonado por um homem, Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Esse culto é para Ele, essa reunião é para a glória e honra de Jesus, amém? Quando nós cantamos, estamos cantando para Jesus. Quando pregamos, estamos pregando para Jesus. Mas nós somos tocados por essa palavra, porque a palavra de Deus traz vida, vida em abundância para nós. E o assunto hoje é sério, gente. O assunto hoje é legal, é bênção demais. Vocês estão ansiosos pela palavra de Jesus? E que bom que é a palavra dele, porque se fosse a minha palavra, você estava ferrado, coitadinho de você. Mas que bom que são as palavras de Jesus nessa noite, que assim seja. Portanto, então, abra sua Bíblia nessa noite, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 11, versículo 9 até o 13. Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao 13. Você vai abrir a sua Bíblia nessa noite. Eu te peço, em nome de Jesus, não feche a tua Bíblia por nada nessa vida. Fica me analisando, fica me julgando, para ver se eu estou pregando de acordo com as Escrituras. Porque se eu não pregar de acordo com a Bíblia, você deve me cobrar, deve me xingar no final do culto, amém? Combinado? Amém. Amém, meus irmãos, glória a Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 9 em diante diz assim: por isso eu vos digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Versículo 11: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Um versículo foi cortado ali, na verdade. O versículo 11 diz assim: e qual o pai entre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Amém, meus irmãos? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Fale aos nossos corações nessa noite poderosamente. Abra, Jesus, abra nossa mente para ouvir a tua doce, boa, verdade e palavra nessa noite, Jesus, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós encontramos esse texto bíblico. Talvez você conhece de cor e salteado, sabe muito bem, já ouviu falar diversas vezes, já leu diversas vezes, e logo você já está pensando e imaginando que a palavra vai ser maravilhosa hoje, que a palavra hoje vai mexer com você, você vai pedir qualquer coisa e vai receber. Mas eu quero te informar, ou talvez lamentar por isso, mas você está enganado nessa noite, porque no primeiro momento nós achamos que essa palavra vai ser muito boa de ouvir. No primeiro momento nós achamos que essa palavra vai realmente nos sacudir, mexer conosco, de uma forma com que nós seremos empoderados a pedir cada vez mais para o Senhor. Mas na verdade, nós aprenderemos que muitas vezes nós somos levados por esse texto a pedir coisas que não são boas para nós, coisas carnais, coisas dessa terra. E há um versículo, há uma palavra-chave nesse texto inteiro que muda todo o contexto, que muda toda essa palavra. Nós lemos que aquilo que nós pedirmos, nós receberemos. Se nós batermos a porta será aberta. Nós também lemos que se nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos,
Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo de Deus. E aqui está a palavra-chave. O texto termina dizendo que Deus não vai nos dar um carro, Deus não vai nos dar uma casa nova, Deus não vai nos dar algo maravilhoso nessa terra. Deus nos promete nos dar o Espírito Santo a quem lhe pedir. E aqui faz toda a diferença. E aqui eu quero dizer e alertar você para ver se você está preparado para ouvir isso nessa noite. Se você quer ouvir coisas boas, que você vai receber um carro, uma casa, que você vai ser próspero, não é o seu dia hoje, porque nós estamos acostumados a realmente ouvir palavras que massageiam o nosso ego, a nossa carne, quando na verdade o Evangelho é muito mais profundo do que isso, do que apenas receber coisas, do que apenas receber coisas dessa terra. Nessa noite eu quero rasgar o verbo com você. Eu quero falar aquilo, não aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas aquilo que a verdadeira palavra diz, o verdadeiro Evangelho. Porque hoje nós estamos cansados de um evangelho mingauzinho, de um evangelho fast food, que eu vou apenas buscar algo e está tudo certo, eu vou para casa e não me relaciono com o Deus Todo-Poderoso. Talvez você está acostumado a ouvir um evangelho que basta apenas você pedir qualquer coisa e lhe será dado. Muito bem, a Bíblia diz isso, mas não termina o texto aí. A Bíblia diz que Ele nos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Portanto, há muito mais profundidade. A Bíblia nos alerta que nós devemos buscar tesouros nos céus e não na terra. Nós estamos focados em coisas, em situações, em problemas para que eles se resolvam, mas nós não queremos relacionamento com Deus verdadeiro e saber qual é a vontade dEle, a boa, perfeita e agradável vontade para nós. A oração do Pai Nosso, que é a oração de Jesus, a oração modelo da Bíblia, termina dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha. Será que nas nossas orações nós estamos dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha? Porque a nossa vontade é má, é corruptível, o nosso coração é enganoso, como bem disse o pastor William, o nosso coração é enganoso. Há muito mais profundidade no Evangelho, há coisas para nós vivermos que é muito mais superior de qualquer conquista terrena. É claro que nós temos necessidades, é claro, é sim, é verdadeiro isso, mas tem algo muito melhor. E talvez nós estamos passando por lutas e dificuldades porque Deus quer chamar a nossa atenção para buscarmos o seu reino em primeiro lugar. Como diz Mateus capítulo 6, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos focados nas coisas e não em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós estamos focados demais em participar de um culto apenas para sermos cheios, para viver a semana através da palavra de domingo ou de quarta-feira. Você vai morrer de fome, meu irmão. Você está comendo migalhas, e migalhas não sustentam. Um evangelho de mingau não sustenta. Um evangelho que sustenta, ele não começa domingo, ele não é só para domingo e quarta-feira. Um evangelho que sustenta é um relacionamento todos os dias com Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Como nós devemos começar a nossa semana? A nossa semana deve começar de joelhos, pedindo ao Senhor a sua misericórdia, a sua graça. E o nosso maior pedido é: Deus, revela-te a ti mesmo mais um pouco para mim. Nas minhas orações eu sempre oro: Deus, Espírito Santo de Deus, o meu maior pedido é: Espírito Santo, me revela Cristo mais um pouco, me revela Jesus mais um pouco. Nós encontramos esse texto onde diz: por acaso um pai dará pedra em vez de pão?
É claro que não. Mas é interessante que tem muita gente comendo pedra achando que é pão. Tem muita gente se alimentando de pedra, de coisas carnais, terrenas, momentâneas, achando que é pão. Tem igrejas que pregam somente um pão, uma pedra disfarçada de pão, e ainda por cima cobram por isso. Eu estou aqui para dizer para vocês que não, o evangelho, viver com Jesus não é fácil não. Viver com Cristo não é fácil não. Há promessas na Bíblia que não são boas, mas nós lembramos somente das promessas boas, agradáveis aos nossos ouvidos. Mas a Bíblia diz promessas que não são tão boas assim. Como diz a Bíblia, no mundo tereis aflições. É uma promessa. Ou por acaso ninguém passa por aflições aqui? Todos nós sofremos, passamos por aflições. Mas o texto continua: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diante das nossas tempestades, nós precisamos ter bom ânimo, estar animados, porque nós sabemos o final. No final Jesus vence, e se nós estamos com Ele, nós também venceremos. Portanto, nós precisamos nos alimentar de pão vivo, do pão verdadeiro. E o pão vivo, o alimento verdadeiro, é Jesus purinho. É Jesus, não é um homem, não é a representação de um homem terreno, não é o pastor fulano de tal, não é a banda tal, é Jesus. A igreja é de Jesus. Jesus é o pastor principal da igreja. Nós precisamos acabar com a idolatria deste momento. Há muita idolatria gospel hoje, há muita idolatria. Nós estamos criando monstros, pastores que cobram para pregar. Nós estamos criando monstros e nós pagamos. E nós temos que nos adequar à logística de tais pastores. Nós temos que fazer o impossível para agradá-los. Mas o que será que Jesus quer de nós? Será que realmente Ele não quer que nós pregamos a santa palavra verdadeira, sem show, sem coisas que nos agradam, sem pulo para cá, pulo para lá, mas o evangelho puro e verdadeiro? A verdade é que a igreja não gosta de ouvir a palavra, não gosta de ouvir Bíblia. Os nossos ouvidos não gostam de ouvir Bíblia, a palavra, estudar a palavra. Nós queremos o evangelho fast food, rapidinho. Eu vou lá pegar uma coisinha, receber algo e deu, está tudo certo. Você está morrendo de fome dessa maneira. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E essa comida verdadeira, forte, concisa, está disposto a todos nós. Chega de vivermos de migalhas. Interessante que Jesus foi tentado no deserto pelo próprio diabo. E o diabo disse para ele: você está com fome, faça com que essas pedras se tornem em pães. Então Jesus responde com a palavra de Deus e diz: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que o diabo estava oferecendo para Jesus era pedra, era coisa dessa terra, era poder sobre as nações, era um reino terreno. É isso que o diabo tem oferecido para muitos. Apenas uma partezinha do evangelho que não faz sentido. Um evangelho que faz sentido é: nós não prestamos, nós somos maus, nós estamos destinados ao inferno, mas pela graça e misericórdia de Jesus, Ele nos alcançou. E o único requisito para que possamos receber essa graça é confessar a Jesus como nosso Salvador, nos rendermos a Ele e vivermos para a sua glória.
Muitas igrejas estão inchadas hoje, porque afinal, do púlpito só sai coisas boas, uma palavra boa. As religiões falam para nós, para o mundo, que você está tudo certo com você, está tudo bem, enquanto o Evangelho de Jesus diz que está tudo errado conosco. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Jesus, precisamos da sua graça, da sua misericórdia. Hoje eu estou rasgando o verbo aqui nessa noite, porque nós precisamos fazer isso, porque a palavra de Deus diz isso. Mas Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o pão puro. Se alimente de forma pura, sem interferência de homens. Se alimente diretamente ao céu, sem interferência de ninguém. Você tem acesso livre a Jesus. É interessante, porque nós somos representados na Bíblia como pedra. Como o pastor William falou, parece que ele já sabia que eu ia pregar. O coração do homem é enganoso, assim como a promessa de Ezequiel 37, que diz que Deus, a promessa diz que Deus tiraria o coração de pedra, nos daria um coração de carne, um espírito novo. Porque realmente a pedra representa a dureza do coração do homem. O coração do homem é enganoso e perverso, quem o conhecerá? Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece quem nós somos. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus, porque o diabo está dizendo para nós assim: continue como pedra, continue buscando pedra, continue se alimentando de pedra, parecendo que é pão. Você tem julgado, analisado aquilo que você está se alimentando? Você tem julgado através das Escrituras as palavras que você tem ouvido, as canções que você tem cantado? Você tem julgado de acordo com a palavra? Muitos estão sendo enganados justamente porque não julgam o pregador, não julgam as canções. Muitos estão sendo enganados. Mas nós nos alimentaremos do pão vivo que desceu do céu, sem interferência humana. A promessa para nós é: e dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observais. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Há uma promessa para nós, meus irmãos, de sermos transformados, de termos um coração transformado em um coração de carne, e não mais vivermos como pedras. É interessante que Deus quer nos transformar num altar para Ele, para que realmente Ele possa reinar em nós. É interessante que em Josué capítulo 4, Deus faz uma ordenança para que seja erguido um altar com 12 pedras, e esse altar com 12 pedras representa Israel, e também representa a igreja. O altar foi erguido com a base da igreja, assim também como Elias, quando estava enfrentando os profetas de Baal, ele também manda levantar um altar também com 12 pedras, representando Israel, representando a igreja, as 12 tribos de Israel, a igreja do Senhor. E se não bastasse isso, agora Elias manda que coloque lenha, que coloque o sacrifício. E ele pede mais um ingrediente:
Ele manda que derrame água em cima do altar. Como vai pegar fogo se tem água? Mas aqui há uma representação muito clara para nós. Nós somos a pedra, o altar. Deus quer com que nós venhamos a ser transformados no altar para Ele habitar. Como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 5: sois vós também quais pedras vivas, edificados como uma casa espiritual, para serdes um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Deus quer nos transformar em um altar perfeito para Ele. Então Elias agora manda que coloquem 12 pedras, a lenha, o sacrifício e a água. As 12 pedras representam a igreja, eu e você. A lenha representa a nossa oração, a nossa súplica, o nosso clamor. A água representa o Espírito Santo de Deus, porque Ele também se apresenta como água. E o fogo de Deus é a manifestação do seu poder, queimando o sacrifício sobre a igreja. Nós estamos debaixo do Cordeiro, guardados pelo Cordeiro. O Cordeiro Jesus Cristo se sacrificou pela sua igreja amada. Nós devemos ser transformados num altar, num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus todos os dias, para que então possamos queimar de verdade. Nós falamos tanto em fogo, mas realmente nós estamos sendo um altar, um templo do Espírito Santo, santo e agradável a Ele? Ou nós estamos pedindo fogo à toa? Há um fogo que realmente um fogo que queima e que vai queimar todo aquele que estiver rejeitando a transformação. Mas há um fogo que não queima, há um fogo que vem direto do céu, que ele não queima, mas esse fogo faz com que nós venhamos a nos nutrir, a nos alimentar, a nos motivar, a nos fazer andar realmente de fé em fé. Que nós possamos receber esse fogo nessa noite, um fogo que realmente nos faz queimar por Jesus, queimar pela sua presença, e não somente por coisas momentâneas, passageiras, mas que possamos queimar verdadeiramente por Jesus. Por acaso, se um filho lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? É interessante que o peixe representa fartura, a cobra, falta. O peixe representa sustento, a cobra, escassez. O peixe representa bênção, a cobra, maldição. O peixe representa graça, a cobra representa o pecado. Aqui está um contraste perfeito entre o peixe e a cobra. Do que nós queremos nos alimentar? De peixe ou de cobra? Nós precisamos lembrar que Jesus, Ele se fez maldito por nós. Maldito por nós. A cobra significa maldição, mas Jesus, Ele se fez maldito por todos nós, para que então nós não venhamos a sofrer mais com a maldição que nos era destino. Assim como Moisés estava no deserto com o povo, e é interessante isso porque o povo desobedeceu a Deus, então serpentes começaram a picar o povo e muitos começaram a morrer. Então o povo se arrependeu e clamou a Deus. Então a ordem de Deus é: Moisés, levanta uma serpente de bronze, levante no alto, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. Essa era a ordem para Moisés. Assim também
como diz João capítulo 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus se fez maldito por nós, para que possamos receber essa graça do Evangelho. Outra comparação aqui é entre ovo e escorpião. O ovo representa a vida, o escorpião representa a morte. E agora há uma escolha para todo homem fazer. Como diz Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Eis que coloco diante de vós a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Há uma escolha para que possamos fazer. Eu somente frequentar os cultos não me dá garantia de salvação, não me dá garantia de viver essa graça de Deus. Há muito mais profundidade do que isso no Evangelho. O Evangelho, ele nos confronta. O Evangelho, ele nos confronta, ele mexe conosco, nos dá raiva muitas vezes, porque está mexendo com a nossa carne. Talvez você está com raiva nesse momento do pregador, continue com raiva, mas saiba que você está com raiva da palavra de Deus. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Diante desse texto no qual eu li, que aparentemente seria muito maravilhoso, uma palavra onde eu posso pedir, receber, bater e vai abrir portas, mas o final desse texto diz que diante disso o texto termina dizendo que Deus nos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Deus está nos prometendo o Espírito Santo, e é a melhor coisa que Ele tem para nós. É o melhor que Ele tem para a igreja, é o Espírito Santo. Como diz Efésios capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não busquem algo dessa terra, não. Busquem algo do céu. Peçam algo do céu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia diz: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus está dizendo para nós assim: não se preocupe com o resto, foque em buscar o reino, foque em buscar a justiça de Deus. As demais coisas vai vir, é consequência de uma vida com Jesus, de relacionamento com Ele. Você quer uma cura? Deus tem para você. Você quer transformação de um familiar? Jesus tem para você. Isso é fato. Mas em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Busque e peça pelo Espírito Santo de Deus. Peça por mais do Senhor. Eu fui fazer um velório esses dias. Como eu sou conhecido como o pastor dos velórios, eu estava no velório, esperando o momento de pregar a palavra. De repente veio uma senhora ao meu encontro e disse: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Deus não ressuscita ele agora, aqui? E essa pergunta veio, eu comecei a pensar, eu disse: por que ele não ressuscita agora? Por alguns motivos. O primeiro motivo, que a vontade de Deus é perfeita, é boa. O segundo motivo é que Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. O terceiro motivo é que o homem é mau, e nós estamos recebendo a consequência do pecado. E o quarto motivo é que Jesus, Ele ressuscita mortos ainda hoje sim. Ele cura, Ele faz diversos milagres. Nós temos visto muitos milagres acontecerem aqui.
Deus tem feito grandes milagres. Eu estou tendo muitas experiências com curas, orando e Deus curando. E Deus cura mesmo, gente. Cura mesmo. Um tempo atrás, uma irmã veio pedir oração, que ela tinha diabetes. Jesus curou ela. Talvez eu estou pregando uma quarta-feira aqui, e eu estou orando, e o Espírito Santo me mandou orar por cura, sobre tolerância à lactose. Meu Deus, por que eu falei isso? Da onde eu tirei isso? Na outra quarta-feira a irmã veio aqui: pastor, eu estava em casa mal, doente, não consegui levantar da cama, porque eu tinha tolerância à lactose, mas quando o Senhor orou, eu fui curada na hora. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele cura e também ressuscita dos mortos. Ele faz isso na África direto. Por que Ele não faz aqui? Talvez pela nossa falta de fé. Porque nós estamos focados muito em coisas, em pedir coisas, em coisas dessa terra, e não queremos a presença dEle, relacionamento, o Espírito Santo de Deus. Como crentes, nós sempre devemos orar por cura. Nós podemos orar para que ressuscite. Essa é a nossa atitude de fé. Mas tem vezes que Deus não vai fazer. Por quê? Somente Ele sabe. Porque Ele é soberano. Eu perdi muitas pessoas da minha família, mas jamais questionei a Deus o porquê. Porque eu sei que todos os meus familiares, no qual eu perdi, minha mãe, meu pai, tio, tia, primo, porque eu sei que eles estão num lugar muito melhor do que essa terra. E porque eu tenho certeza que eles buscaram em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, buscaram a presença de Deus. A pergunta que eu te faço essa noite: o que você quer em primeiro lugar? Você quer coisa? Você quer algo? Ou você quer o Espírito Santo de Deus? Há uma história que conta, uma das histórias mais tristes da Bíblia, já estou terminando, meus irmãos, que é a história do jovem rico. O jovem rico chega até Jesus e diz: Senhor, eu sigo toda a tua lei, eu obedeço pai e mãe, eu faço tudo, sigo tudo. Então Jesus pergunta para ele: falta uma coisa para ti, vende o que tu tem e dá aos pobres. Naquele momento, o jovem rico, que era obediente à lei de Deus, ele vira as costas para Jesus. Meus irmãos, não adianta nós obedecermos às leis de Deus sem amar ao Deus das leis. Porque Jesus resumiu os mandamentos em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. O jovem rico obedecia às leis, mas não amava a Deus. Obedecer não basta. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Assim como o irmão do filho pródigo. O filho pródigo voltou para a casa do pai, está tudo certo. Mas o maior problema daquela história é o irmão. Porque o irmão reclamou com o pai: pai, ele pegou tudo que tinha, gastou tudo, agora voltou e recebeu tudo de novo. Está errado. Eu sempre estive com o Senhor, eu sempre te obedeci, eu nunca pedi nada. Aparentemente o irmão estava tudo certo com ele, mas ele não amava ao próximo. Ele não amava o seu irmão. Não adianta nós seguirmos regras, leis, sem amar o Deus delas. Porque quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, obedecer os seus mandamentos não são penosos. É muito tranquilo obedecer a Deus quando nós amamos Ele em primeiro lugar. Eu tenho para oferecer para vocês essa noite, não um evangelho fácil, um evangelho mingauzinho, um evangelho legal, de luzes, de parede preta, de música legal, de pastores jovens, descolados, calça apertada. A mensagem é a mesma.
A mensagem continua sendo a mesma. O evangelho não é fácil, mas aqueles que perseverar até o fim serão salvos. O que eu te pergunto essa noite: você quer ser curado, quer ser abençoado? Amém, glória a Deus por isso. Mas antes disso, peça por mais do Espírito Santo de Deus. Foque nele. Ele tem muito mais para você. As demais coisas serão acrescentadas. As coisas virão sem nós nem perceber aquilo que nós precisamos. Sabe aquilo que você precisa? Quando você focar em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, amar o Senhor, essas coisas virão tão natural que você não vai nem perceber. Porque o seu foco em vir à igreja não está em um problema. O seu foco em vir aqui está em buscar mais pela presença. Eu não sei você, mas eu quero mais da presença do Espírito Santo. Eu quero ver mais milagres aqui. Mas não adianta nós oferecermos só os milagres. Nós precisamos oferecer o Deus dos milagres. Não adianta as pessoas serem curadas e voltarem para casa e nunca mais voltar para a igreja, voltar para Jesus. Não. As pessoas precisam ser curadas sim, e serão. Mas muito melhor do que isso é serem transformadas por Jesus. Nós podemos viver alegremente nessa terra. Viver a alegria é viver com Jesus, sabendo que as dificuldades virão, mas o meu foco não está nas dificuldades, está no Deus que está segurando a minha mão todos os dias. Amém, igreja? Se coloque em pé nessa noite. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra nessa noite. A Tua palavra que nos conforta, nos confronta. A Tua palavra que traz vida, Jesus. Eu oro para que realmente o Senhor possa transformar a Tua igreja. Para que antes de pedirmos, Senhor, as coisas dessa terra, venhamos a pedir o Teu Espírito Santo, coisas do céu, que são eternas. Eu oro para que que a Tua igreja seja madura, e que ame a Tua palavra, e que ame ao Senhor, Jesus. Eu oro para que a Tua igreja seja cheia do Teu Espírito Santo, ame a Tua presença. Eu oro, Jesus, para que a Tua igreja seja madura, que não viva de migalhas, mas que realmente ande no Teu Espírito Santo, ande na Tua presença, que odeie o pecado. Deus, eu oro por uma igreja santa, que ama também as pessoas, ama vidas. Eu oro, Jesus, para que possamos amar o Senhor verdadeiramente, Jesus. Para que então, quando nós viemos a cantar, a Tua presença vale mais, para que essa canção seja verdadeira, sincera. Deus, que nós não viemos a mentir mais quando cantamos aqui nessa igreja. Porque nós cantamos a Tua presença vale mais do que a riqueza, do que a fama, do que os prazeres. Mas quantas vezes nós mentimos quando cantamos essa canção? Nós mentimos porque quando nós somos exortados pela Tua palavra, nós murmuramos. Por que nós não podemos ouvir a Tua palavra nos confrontando, que ficamos inquietos? A palavra não estava boa. Deus, traga arrependimento para a Tua igreja nessa noite, Jesus. E também, Jesus, eu oro, Jesus, para que eu seja obediente à Tua palavra, ao Teu Espírito Santo. Que eu não pregue para agradar ninguém, mas para agradar ao Senhor. Que a Tua igreja te agrade ao Senhor, Jesus.
Que haja maturidade nesses dias, Senhor. O Senhor tem tanto para fazer, Senhor, através da tua igreja, tanto, tanto. O Senhor já está fazendo, o Senhor está curando, o Senhor está transformando. O Senhor vai fazer isso nessa noite. O Senhor vai fazer, já está fazendo. Mas o maior milagre de todos é a transformação do homem. É transformar, Jesus, nosso coração de pedra em um coração de carne, e receber um espírito novo, e ter desejos modificados dentro de nós, e matarmos a nossa carne. Deus, mata a nossa carne nessa noite, Jesus, as nossas vontades. Muda, Senhor, as nossas prioridades. Jesus, muda as nossas prioridades. Deus, muda as nossas prioridades nessa noite. Obrigado, Jesus. Continue orando nessa noite, meu irmão, enquanto nós cantamos. Nós te exaltamos, Jesus. Nós bendizemos ao teu nome. Tua presença